Os Stormtroopers são provavelmente uma das figuras mais icônicas e reconhecíveis do universo Star Wars, estando presentes desde o primeiro filme da franquia em 1977. A princípio, era de se acreditar que suas habilidades de tiro eram incomparáveis e certeiras. Porém, ao longo de mais de 40 anos de saga, eles acabaram se tornando alvo de brincadeiras e piadas internas, tanto dos fãs quanto entre os personagens de Star Wars. Mas afinal, por que os Stormtroopers são ruins de mira? Será que isso é verdade? Ou será que eles são os personagens mais injustiçados da franquia? Bora descobrir isso agora! Tudo isso começou com a observação de Obi-Wan Kenobi em Uma Nova Esperança, afirmando que apenas Stormtroopers imperiais poderiam efetuar disparos tão certeiros. E claro, acreditamos nisso. Ainda mais vindo de um mestre Jedi tão experiente como ele, que, se formos lembrar, serviu como um general ao lado dos Clone Troopers durante as Guerras Clônicas. Os clones eram conhecidos por suas excelentes habilidades de combate, justamente por terem sido produzidos através do material genético de um dos maiores caçadores de recompensas da história, o Mandaloriano Jango Fett. Porém, com o início do Império Galáctico e a necessidade de poupar recursos para a construção da Estrela da Morte, o regime imperial decidiu dar um fim ao programa de clonagem, assim como as instalações de Kamino, abrindo espaço para uma nova leva de soldados, os Stormtroopers. Mas antes de continuar, quero falar para vocês da Black Friday na Espólio 501. Eles são uma loja online com diversos produtos de Star Wars, desde camisetas, quadros decorativos e, claro, sabres de luz. E durante essa semana, o site inteiro deles está com descontos de até 40%. Inclusive o sabre The Jedi, que está saindo por 25% a menos. E durante a sexta-feira da Black Friday, eles vão ter um modelo de sabre surpresa com desconto de 40%. Então não vacila, entra na sua X-Wing e corre lá para o site da Espólio 501 para garantir o seu. Tô deixando o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas voltando, por sua vez, esse exército não seria produzido do zero, mas sim formado de recrutas e voluntários de toda a galáxia, fazendo com que eles fossem automaticamente menos qualificados, já que os clones possuíam todos a mesma genética, que era altamente favorável à batalha, e também eram criados desde seu nascimento para a guerra. Já os aspirantes a Stormtrooper poderiam ser de diferentes planetas, espécies e bagagens culturais. Isso diminuía a padronização e coesão dos pelotões. Outra desvantagem era relacionada ao seu treinamento, já que muitos voluntários poderiam se alistar em idades mais avançadas e sem nenhum treinamento prévio. Combinando esses dois fatores, aliado com a necessidade do Império em construir um grande exército e em curto período de tempo, fazia com que eles prezassem mais pela quantidade do que pela qualidade. Claro, haviam muitos soldados que eram extremamente bem qualificados e subiam rapidamente a postos mais elevados, como capitães, atiradores de elite ou até mesmo Death Troopers. Aliás, se quiser conhecer todos os tipos de Stormtrooper em Star Wars, eu tenho um vídeo completo mostrando todos eles e eu tô deixando aqui em cima para você. Mas apesar de existirem exceções, é inegável que uma grande parte desses soldados também eram inexperientes e até mesmo improvisados, o que pode contribuir e muito para essa pontaria ruim que ganhou fama na galáxia. Na primeira temporada de The Mandalorian, vemos que a habilidade dos Stormtroopers eram relacionadas a piadas, quando Mayfield, vivido por Bill Burr, fica irritado ao ser chamado de Stormtrooper e corrige o Mando dizendo que ele era um atirador de elite. I wasn't a Stormtrooper, wise ass. Numa tentativa de se distanciar dos soldados padrão. E também na icônica cena em que vemos dois Scout Troopers tentando acertar um alvo para passar o tempo e errando miseravelmente. Mas então, por que Obi-Wan nos fez pensar que os Stormtroopers eram tão letais? Por que ele levantou nossas expectativas simplesmente para nos decepcionar momentos depois? Bom, como ele mesmo já disse algumas vezes, aquilo era verdade de um certo ponto de vista. Obi-Wan viveu o exato momento dessa transição entre os clones da República e os Stormtroopers do Império. Por anos ele conviveu com os clones e viu de perto do que eles eram capazes.
Já no início dos Stormtroopers, ele havia se exilado em Tatooine com a missão de vigiar e proteger o jovem Luke Skywalker, e também se esconder do Império, já que ele era um dos poucos Jedi sobreviventes da Ordem 66 e estava sendo caçado. Sendo assim, ele pode ter imaginado que o Império teria um motivo mais técnico para substituir os clones, que talvez essa nova leva de soldados seria algum tipo de evolução dos seus antigos companheiros clones, o que faria com que ele presumisse que suas habilidades de combate também seriam superiores. Além disso, durante a implementação do Império, Kenobi estava recluso em Tatooine. Ele não estava mais participando de batalhas e missões ao longo da galáxia, o que não daria a ele a oportunidade de ver os Stormtroopers em ação com seus próprios olhos e tirasse suas conclusões. Se quisermos uma explicação menos subjetiva, podemos lembrar da cena em que Luke e Han roubam uniformes de Stormtroopers durante a missão de resgate da Princesa Leia em Uma Nova Esperança, e o próprio Luke diz que não consegue ver nada com esse capacete. I can't see a thing in this helmet. E também na série animada Star Wars Rebels, quando Kanan Jarrus e o Capitão Rex se disfarçam de Stormtroopers para resgatar seus companheiros rebeldes. E durante um impasse com Stormtroopers de verdade, Kanan fala para Rex: "Você realmente atira como Stormtroopers", já que Rex estava errando seus alvos. E Rex respondeu que era por causa do capacete e ele não conseguia ver nada, obrigando ele a tirar o capacete e imediatamente começar a acertar cada um dos seus tiros com perfeita precisão. E realmente, eu tenho um capacete de Stormtrooper aqui e o campo de visão dele é muito limitado, ainda mais se for considerado para batalhas, que é uma questão de vida ou morte. Então, acho que podemos dar um descontinho aí para os Stormtroopers e colocar essa na conta dos estilistas de uniforme do Império, que pelo visto tiraram 10 no design, mas nota 0 na praticidade. De qualquer maneira, nós amamos os Stormtroopers mesmo assim e agradecemos a má pontaria. Afinal, se eles fossem tão bons quanto Obi-Wan pensava, quem sabe o Império nunca tivesse perdido. Se você curtiu conhecer mais sobre a pontaria dos Stormtroopers, deixe o seu like aqui no vídeo e se quiser ver mais conteúdo de Star Wars, espera que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.